Boa noite, bem-vindos ao canal Hugo Cauri uma vez mais, com um intervalo bastante longo, nada de grave pela ausência, apenas e só por questões de trabalho, preparar e deixar o trabalho, obviamente, nas mãos dos colegas que ficam, porque neste momento encontro-me no período de férias, mas ainda assim dá para, obviamente, partilhar um pouco convosco a palavra de Deus, os ensinos e os mandamentos de Deus em Cristo Jesus, seu Filho amado, o nosso Rei, Mestre e Salvador, e também para, enfim, enriquecermos espiritualmente, porque de facto a vida atual, na conjuntura atual, não está propriamente fácil, mas a todos os níveis. Queria ler-vos hoje uma pequena passagem bíblica e falar mais da pessoa em causa e fazer aqui uma analogia entre o que esta pessoa passou, vivenciou, decidiu entre duas situações e nos dias de hoje em relação à nossa pessoa. E se estivéssemos no lugar desta pessoa que nós vamos falar, como é que agiríamos? Mas também podemos fazer aqui ao contrário. Então, e se esta pessoa estivesse nos dias de hoje a vivenciar os problemas que nós estamos a vivenciar, os sinais dos últimos tempos, como é que essa pessoa também se iria manter e qual era a sua decisão? Eu falo, antes de mais, aliás, eu não queria precipitar-me, eu vou usar aqui a Bíblia Sagrada de Jerusalém, a tradução Bíblia de Jerusalém. Como sabem, é uma versão católica que tem os livros apócrifos, 1 Macabeus, 2 Macabeus, portanto tem aqui livros que não são inspirados por Deus ou não foram considerados inspirados por Deus e deste modo não contemplam nas Bíblias, por exemplo, evangélicas ou de outras de denominações religiosas. E já passou aqui quase 3 minutos, vamos então, se puderem acompanhar na leitura da Palavra de Deus e se tiverem as vossas Bíblias, vamos usar aqui do pouco tempo e pensar e refletir sobre as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas atitudes e a forma como vivemos nos dias que correm. Eu vou ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, portanto, se quiserem acompanhar, e já poderão eventualmente ter uma pequena noção, ou já sabem até mesmo de quem eu estou a falar de Noé. No livro de Gênesis, no capítulo 6 do livro de Gênesis, no versículo 5, diz assim, as Escrituras Sagradas. Tem aqui a tradução, eu vou só fazer aqui uma à parte, quem tiver a Bíblia de Jerusalém há de ver aqui que a Bíblia de Jerusalém é das poucas Bíblias que tem o nome traduzido de Deus. Portanto, em vez de colocar Senhor, coloca o nome Iavé. Mas Iavé, como é uma tradução, como é considerado um estrangeirismo, portanto não é uma palavra portuguesa, eu vou usar então a tradução comum, que é Jeová. E diz então assim o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Jeová viu que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Jeová arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e afligiu-se o seu coração. E disse Jeová: farei desaparecer da superfície do solo os homens que criei,
e com os homens, os animais, os répteis, as aves do céu, porque arrependo-me de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos de Jeová. E depois diz aqui no versículo 9: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, e andava com Deus. Reparem bem, e depois aqui diz que, no versículo 10, Noé gerou 3 filhos, portanto, e vem a sequência. Mas eu queria fazer aqui uma pausa. Qual é a similaridade que existe? A similaridade que existe entre os tempos, o tempo de Noé e os tempos atuais. Bem, nós vemos aqui que o coração dos homens não estava perto de Deus. Hoje em dia, as pessoas culpam Deus, afastam-se de Deus e, pior do que isso, e o número é grande e parece ser crescente, não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus. Mas diz aqui que Jeová viu que a maldade do homem era grande sobre a terra, o que acontece hoje, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Portanto, o que é que hoje estamos a ver? Bem, se olharmos para os mídia, vemos que uma das classes, uma das fases etárias do ser humano, aquela fase adolescente, jovem adolescente, está-se a tornar violentíssima. Mas já diz, no Novo Testamento, que os filhos iriam virar-se contra os pais, pais contra os filhos. Nós vemos isso todos os dias. Mas vemos isso e muito mais. Vemos o quê? Como diz aqui, era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Portanto, as pessoas usam a maldade continuamente. E nós temos que ter muito cuidado, porque aquilo que é mau, hoje em dia, quer-se mostrar que é uma situação banal, que é uma situação normal. E não é. Portanto, por mais que a pessoa faça ou tenha um ato errado, de tantas vezes fazer, ele não se torna certo. Ele continua a ser errado. Por isso é que temos que manter-nos em fazer o bem. Porque nos dias atuais, bem como nos dias de Noé, aquelas pessoas que faziam o bem, que era ele e a sua família, não eram muita gente, contavam-se quase pelos dedos da mão. E hoje em dia, não é pelos dedos da mão, mas é um número muito pequeno face ao número de pessoas no planeta. E isso é dantesco. Isso é uma situação preocupante, porque as pessoas acabam por não acreditar em Deus e aquelas que acreditam culpam Deus pelos erros próprios, pelos erros nossos, do nosso próximo. A diferença é que Noé achou graça aos olhos de Deus. Porquê? Porquê que ele achou graça aos olhos de Deus? Vamos então fazer aqui uma pausa e vamos dar continuidade aqui no versículo 10, que diz o seguinte: Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra perverteu-se diante de Deus e encheu-se de violência, coisa que se está a encher hoje em dia também a terra. Diz o versículo 12: Deus viu a terra, estava pervertida. O que é que nós vemos hoje? Perversão, que está-se a tornar banalidade. Porque toda a carne tinha uma conduta perversa sobre a terra. E é esta conduta perversa que as pessoas querem normalizar. Porque muitas pessoas dizem que nós estamos em pleno século XXI e que quem é conservador, cristão conservador, está mal. Portanto, tem que se modelar e tem que se adaptar ao século XXI, porque os ideais são diferentes, são mais modernos, são mais abertos. Há aqui uma resposta muito simples que nós podemos dar. Não é por estarmos no século XXI que temos que normalizar ou banalizar o que é errado. Porque o que é errado
é errado sempre, estando nós no século XXI, no século XXVII, 28, 29, 30, ou no século 1, 2, 3, 10, por aí adiante. O que é mau, é mau. O que é bom, é bom. E, portanto, aqui nós não podemos normalizar. Eu sei que muitas pessoas que vão ouvir, ver o vídeo, vão dizer, e não concordam, porque mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e nós temos que nos adaptar a certas realidades. É um facto, eu não vou desmentir isso. Mas o que é errado tem a ver com a moral. Tem a ver com os princípios e os mandamentos de quem? De Deus, não os nossos. Pois o que está aqui é a palavra de Deus e de Cristo. Aqui estão os mandamentos e os ensinamentos para que nós, seres humanos, sua criação, possamos viver de uma forma saudável, de uma forma correta. Porque, de facto, se nós quisermos dirigir os nossos passos, não vamos, certamente, chegar a bom porto. Mas antes pelo contrário, vamos cair no abismo. Vamos direitinhos para lá. E, portanto, hoje em dia, devido a este crescente, a esta crescente onda dos mídias incentivarem as grandes massas e com elas levarem a defenderem inúmeros conceitos, acabamos por ser surpreendidos e fortemente atacados, pressionados. Daí que temos que manter a nossa fé como quem? Como Noé e a sua família. Eu queria só aqui ler o versículo 13 e terminamos depois aqui a leitura, que diz assim: Deus disse a Noé: chegou o fim de toda a carne. Eu decidi, pois a terra está cheia de violência por causa dos homens, e eu os farei desaparecer da terra. E depois diz o versículo 14, faz uma arca de madeira resinosa e então dá as instruções para que Noé e a sua família possam construir então a arca e poderem ser salvos. Hoje em dia, Deus também nos dá essas diretrizes. Está no livro do Apocalipse. Portanto, tivemos a ler o primeiro livro de Gênesis, mas no último está precisamente esta arca espiritual. E qual é a arca espiritual que nós temos? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa arca espiritual. É Ele que nos salva e é Ele que vai dar ao Pai o sim ou o não de quem o reconheceu e a quem Ele reconhece também perante o Pai. Não temos realmente aqui, um meio termo. Portanto, nós não podemos ser como a igreja de Laodiceia, que também está escrito no livro do Apocalipse, mornos. Ou somos a favor ou somos contra. E aqui nós não podemos, se queremos agradar ao Deus Altíssimo, a Cristo Jesus, somos cristãos assumidos, então temos que ser nas palavras e temos que ser nas ações. Mas há uma coisa, é que nós somos imperfeitos, nós somos fracos. E, portanto, como falhamos, como ofendemos por certas palavras, certas atitudes, certas escolhas, se ofendemos Deus, se ofendemos Jesus, então temos que pedir perdão, arrepender-nos e seguir em frente. Não olhar para trás como a esposa de Ló, mas seguir em frente e tentar não cair, apesar das tentações e das grandes oportunidades que existem ao longo do caminho, porque, como disse, esta abertura de um mundo de hoje que é tudo muito colorido, mas que de facto atrás dessa cortina multicolor estão as trevas, está o mal, está o diabo e Satanás e os seus demónios, para quererem o quê? Então, abraçar estas vítimas e levarem-nas para a destruição eterna. E de facto é este o aviso. Nós estamos a viver um tempo similar, idêntico ao de Noé. Noé e a sua família que estavam mal perante aquelas pessoas todas. Perante o mundo inteiro, a comunidade estava... A comunidade, e vamos dizer aqui, a comunidade / humanidade, portanto, Noé e a sua família que estavam mal. E, aparentemente, quem olhasse assim de fora, dizia, bem, realmente, daqueles 5 ou 6 ou 7 ou 10 pessoas, nem são tantos, mas, aquele grupo realmente está mal. Aquilo, quer dizer, os outros é que estão certos. Aqueles pensam que é um número tão pequenino
Eles pensam que estão bem na vida. Mas a verdade é que quem estava mal era a maioria das pessoas. E nós não devemos pensar que, ou por medo, ou por outra razão qualquer, porque nós somos fracos, pensar o seguinte: epá, não, eu se vier uma provação, eu tenho aqui o meu escudo e estou aqui com a armadura de Deus para enfrentar. Sim, mas nós temos que orar todos os dias, temos que pedir a Deus e agradecer todos os dias por o dom da vida, pelo acordar, pelo levantar, pelo viver o dia, pelo decorrer desse dia, pelo adormecer, pelo descanso, pela noite, pelo trabalho, pela família, pelos amigos, pelo próximo, que é o segundo maior mandamento, amar o próximo como a nós mesmos, e o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, em Cristo Jesus, e, portanto, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não vamos estar a dar sequer ouvidos para este tipo de situações. E eu só queria acabar este vídeo e vi há uns minutos atrás na televisão que há um filme de desenhos animados, ou seja, um filme infantil para crianças, mas crianças / adultos, portanto, é um filme que dá para qualquer faixa etária e que diz na comunicação social que o filme foi banido em 14 países. Até à data, foi banido em 14 países. E perguntam vocês, se não viram a notícia, porquê. Eu vou dizer porquê. Porque duas personagens masculinas dão um beijo na boca. E, portanto, aqui está-se a apoiar um ideal. Está-se a promover um ideal que é errado. Atenção, não devemos estar a julgar ninguém. Não somos nós que vamos julgar. É Deus e é Jesus. Mas nós temos de ter cuidado. Não devemos sequer mover sequer dedo para apoiar este tipo de causas, porque isto é errado. A promoção, a divulgação e, portanto, toda esta aceitação leva a que a juventude cresça em violência, cresça em confusão mental, acabam por, desmotivarem-se por pequenas coisas e, de facto, prendem-se nos seus mundos, nos seus telemóveis, nos seus computadores acabam por não abrir os olhos para a grande realidade que é altamente monstruosa e nós temos única e exclusivamente a porta da salvação. Todos temos essa oportunidade. Portanto, ainda que as pessoas, como nos tempos de Noé, olhem para nós, gozem connosco, ofendam-nos, torturem-nos, façam perseguição, ou outro tipo de calúnias, ou até mesmo a morte, nós não devemos deixar de seguir e pertencer ao nosso Rei, Mestre e Salvador, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E sabemos assim que Deus irá receber-nos de braços abertos no seu reino, porque o seu Rei, do reino, o Filho do Deus Altíssimo Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, estará lá para nos receber e viver eternamente conosco. Irmãos, irmãs, ouvintes, amigos, amigas, orem muito e peço-vos que ponham sempre Deus em primeiro lugar. Ponham sempre Jesus em primeiro lugar. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Os três que são um. Portanto, Deus, Jesus e o Espírito Santo. E também, depois disso, é não nos deixarmos levar por estas ondas de ideologias erradas que são imensas e entram pelas nossas casas, pelas nossas mentes, pelos nossos olhos, pelos nossos corações
de todas as formas e mais algumas, vamos de facto defender-nos e manter-nos fiéis a Deus e a Cristo Jesus. Porque veio o dilúvio, varreu toda aquela gente, mas quem foi salvo é quem estava dentro da arca, Noé e a sua família. Portanto, vamos nos manter também na nossa arca espiritual, que é o nosso Rei, Mestre e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado e espero que possam comentar, se eventualmente tiverem a oportunidade. Subscrevam o canal, que também é gratuito, e podem eventualmente aqui fazer ajustes, críticas, correções, portanto, qualquer tipo de comentários. Desejo-vos o melhor em Deus e em Cristo. Até ao próximo vídeo. Ainda vou ver qual será o tema. Deixo-vos com um forte abraço cristão e um até breve. Muito obrigado a todos.